Controle Geral Entrevista. Apoio Cultural. Sim, Sistema Integrado Municipal. Trabalhando sempre pela modernidade, qualidade e eficiência do transporte público. Móvel. Móveis decorativos. Controle Geral Entrevista tem o apoio cultural do Sistema Integrado Municipal, sim, trabalhando sempre pela modernidade, pela qualidade, pela eficiência do transporte público. Nesse espaço, a nossa temática vai ser idoso. Como é que a sociedade vê e trata o idoso? Como é que o idoso é tratado e visto pela sua família e pelo poder público? A nossa convidada é a professora Carmen Andrade, que é doutora em envelhecimento humano. Professora Carmen, como é que o idoso é visto pela sociedade, visto e tratado pela sociedade de uma forma geral? Bem, Vicente, é uma satisfação estar no programa. E devo te dizer o seguinte, em que pese toda a legislação que nós temos no Brasil, que é considerada a legislação das mais perfeitas do mundo e copiada por muitos países, e muitos avanços, principalmente aqui na nossa cidade, temos muitos avanços no que diz respeito ao atendimento aos idosos, as pessoas ainda não têm o lugar que deveriam, não ocupam o lugar que deveriam ocupar. Claro que a gente tem que fazer uma diferença. Uma coisa é o velho com poder aquisitivo e outra coisa é o velho a pessoa que chega lá, e hoje o limite é 60 anos, por conta do Estatuto do Idoso, que chega aos 60 anos sem nenhuma condição. Pois é, porque, claro, né, com o aumento da média de vida, esta é uma população que aumenta cada vez mais. Existem informações, existe um censo sobre a população velha, população idosa? Sim, é interessante, Vicente, porque a grande discussão atual não é o envelhecimento pessoal, mas é justamente isso que tu me perguntas, o envelhecimento populacional, porque muitas pessoas estão chegando ao mesmo tempo na velhice. E o Brasil não teve tempo de se preparar. Países europeus, por exemplo, levaram 200 anos. Nós foi um fenômeno do pós-guerra. Então, hoje, nós estamos chegando, daqui a menos de 10 anos, em 2025, nós seremos a 6ª potência mundial em números absolutos de pessoas com mais de 60 anos. Só para que tu tenhas uma ideia, aqui em Santa Maria já estão passando de 40 mil. 40 mil. Aqui em Santa Maria. E também tem um outro dado. Santa Maria é uma das cidades com o maior número ou com um expressivo número de pessoas com mais de 100 anos. Nós temos uma longevidade muito estudada e que está sendo, inclusive, foi analisada pela NASA. E que coisas, por exemplo, que incomodam alguns santamarienses, como, por exemplo, os ventos que sopram aqui, são sinais de longevidade, porque são ventos higienizadores da cidade. Veja só. Bom, nós temos também fama de termos uma água de boa qualidade. Água e vento favorecem, evidentemente, esta longevidade, acredito. Sim, com certeza. Esses dois elementos foram levantados pela NASA. Inclusive, naquelas cápsulas que mandam para a Lua, uma amostra da água que foi para lá é uma água coletada aqui em Santa Maria. Olha só, é uma informação realmente interessante e que nos orgulha. E esta quantidade, ela também tem qualidade? Olha, Vicente, é tudo muito relativo. Nós temos aquelas pessoas que precisam de instituições de longa permanência. Nós temos assim, excelentes instituições, pelo menos 3 grandes instituições em Santa Maria, que é ao lado das Vovozinhas, o Oscar Pitã e o Vila Itagiba, que são 3 grandes instituições e que são públicas. Ao lado dessas, nós temos instituições de longa permanência particulares, algumas de excelente qualidade, outras nem tanto, mas temos junto o desafio que as famílias estão tendo. Porque se nós não temos uma estrutura, em alguns casos, nem para crianças e jovens, quanto mais para os velhos.
É verdade. Mas, paralelo a isso, a gente tem em Santa Maria, por exemplo, muitas iniciativas, muitos grupos de convivência. Nós não temos um centro de convivência. Tantas vezes já foi feito projetos. Há mais de 30 anos eu escuto que se faz projetos e participo de projetos e tal, e o centro de convivência nosso não sai. Mas tem grupos ligados às igrejas, às universidades, às instituições de ensino superior, ao município, às instituições estaduais, a clubes. Então nós temos assim muitas alternativas para as pessoas dessa idade. Agora também é o seguinte, as pessoas têm que querer. Porque não é o fato de que eu cheguei aos 60 anos, eu me aposentei, eu agora vou viver coisas. Não, tem gente que quer se aposentar, quer ficar em casa. Mas eu tenho sempre dito para as pessoas, vá pelo menos sentar na praça, venha para o calçadão, fique na janela, caminhe sozinho, não necessariamente para um exercício. Se for para um exercício com regularidade, melhor. Mas veja novas geografias da cidade, se aposente para alguma coisa, não de alguma coisa. Não se aposente da vida. Não, da vida não. Pois é. E sabe que esta é uma questão também que é muito interessante, né? Nós estamos falando desse olhar geral em torno do idoso, né? Sociedade, família, poder público. E o idoso, ele, via de regra, se prepara para viver esta nova etapa da vida? Olha, Vicente, se nós não nos preparamos para ficar jovens, nem para ficar adultos, imagina para envelhecer. Então, é o interesse. E isto que nós já sabemos que dentro de nós existem 4 pessoas de 4 idades diferentes. Porque ninguém vai dormir, uma criança se acordar velho. Ao longo da vida a gente vai passando por todas as idades, por todas as fases, e vai tendo dentro da gente esses 4. Por isso que a gente precisa sempre de 4 amigos para ter interlocutores, amigos de idades diferentes, um amigo de 4, 5 anos, um amigo jovem, um amigo adulto e um amigo velho, para que os nossos possam conversar com eles também. Mas assim, é muito importante a preparação. E hoje, Vicente, o que nós temos visto, eu vim agora há pouco tempo de um congresso na França, o que a gente mais discute atualmente é a questão da espiritualidade. Que as universidades, o mundo da ciência, não fazia essa conexão de envelhecimento e espiritualidade. E hoje a gente está vendo que quem tem fé, quem tem vida religiosa, quem trabalha com a transcendência, não necessariamente frequenta uma religião, tem mais saúde e mais qualidade. Aliás, a espiritualidade é recomendável para todas as etapas da vida, para todas as faixas etárias, para todos os desafios, para todas as dificuldades, para todas as provações, né? Um outro fenômeno relativamente novo é o da informática. Sim. Né? Dessa expansão fantástica, né, dos meios de comunicação, Exato. Das formas de comunicação, de interatividade. E além de fantástica, muitas vezes fanática, porque fanatiza algumas pessoas, e aí de várias faixas etárias, repito. O velho, o idoso, como é que ele se enxerga? Como é que ele enxerga toda esta modernidade? Qual é a sua capacidade de compreender, de participar, de ser ativo nesse mundo novo? Vicente, ele, como as outras pessoas das outras faixas etárias, ele foi jogado para esse mundo da tecnologia, e justamente aqueles que têm a convivência com os netos e com filhos jovens, e com os amigos dos filhos e dos netos e dos bisnetos, porque hoje as pessoas estão ficando avós muito cedo, eles foram assim mergulhados neste mundo sem volta. E é muito interessante, porque todos os projetos que a gente faz, que tenha algum envolvimento de tecnologia, eles estão cheios. Por exemplo, lá na Faculdade Palotina eu tenho um núcleo e nós fizemos durante 2 semestres todas as atividades mediadas pela informática. E foram as oficinas que mais tiveram pessoas. Se nós passarmos pelas praças, pelo calçadão, aquele show das mensagens e da conversa eletrônica, dos amigos virtuais, não são mais só os jovens e os adultos, os velhos também estão
ali. Claro que tudo tem a moderação, né? Esses instrumentos são maravilhosos quando eles nos aproximam de quem está longe, mas ele não pode nos afastar de quem está perto. E principalmente nós mesmos, né? Exatamente. Porque é muito fácil ter um amigo virtual. Claro. E é bom, porque com um amigo virtual eu não preciso olhar no olho, eu não tenho que... eu só expresso as coisas boas. E, aliás, na rede, todo mundo é bonito, não tem defeitos, não tem problemas, é excelente, não é? Pois é, olha, são questões muito importantes. A professora Carmen, como eu disse na abertura, é doutora em envelhecimento humano e é autora, né, de livros, de trabalhos, é requisitada, já viajou praticamente pelo mundo inteiro assistindo palestras, ministrando palestras. Né? Isso. Livros, né? Livros também, autora de livros. De 22. 22, só isso, 22 livros, né? 22 livros sobre essa temática. Veja, a gente está tentando aqui, praticamente correndo, voando, para colocar num espaço de 15 minutos toda uma grande experiência. O que é mais fascinante nesse velho, novo universo dos idosos? Olha, o fascínio é ver que essa quantidade de gente chegando e cada vez mais as pessoas se preocupando. Por exemplo, ver as barreiras arquitetônicas caindo, ver essa questão da acessibilidade, ver assim o acesso, ver as pessoas se reivindicando coisas, participando do mundo político, aqueles que não precisam mais votar, votando, se comprometendo, se envolvendo, e os velhos que não estão mais apáticos lá no fundo do baú, mas conscientes assim de que eles podem e devem e têm muito ainda para contribuir com a sociedade. E que agora tem mais tempo e que podem se envolver com trabalhos voluntários de instituições, de igrejas, de grupos, e que eles estão aí para fazer a diferença. E a família está sabendo aproveitar toda essa experiência, todo esse conhecimento que foi assimilado ao longo da vida? Olha, algumas sim. Outras mais ou menos, porque nós trabalhamos sempre com a prepotência do jovem, não é? Que quando descobre uma coisa, ele acha que sabe tudo e que tem a solução para todos os problemas. Mas o interessante é que essa presença do velho, e aqui em Santa Maria nós temos muitos avós que vêm morar aqui para os netos estudarem em Santa Maria, e o velho daí precisa muita habilidade também, porque ele já viveu a juventude, ele sabe o que é ser jovem. O jovem não sabe o que é ser velho. Então ele precisa ter muita habilidade, muita sabedoria e se envolver, se atualizar. Esse é o grande segredo, sabe, para que possa de fato estabelecer uma relação saudável, comprometida, afetiva com as pessoas das outras idades. O avô, via de regra, quer dizer, cada pergunta aqui é um assunto para uma conferência, né? Mas essa questão, por exemplo, desta convivência, pegando a convivência familiar, né? E tu tens também trabalhos sobre a relação... Eu tenho 2 livros sobre a relação avô-neto. Avô-neto, como é que é essa relação? O que tem de melhor e de mais desafiante nesta relação? Hoje a Universidade de Harvard é a universidade que puxa as pesquisas da relação avô-neto e é uma das relações mais estudadas, porque nós temos constatado no mundo inteiro que os avós têm sido, muitas vezes, e na maioria das vezes, os adultos responsáveis pelos netos, o modelo de referência, a identificação. Ou porque os filhos têm os netos muito cedo, ou porque tem que sair para morar em outro lugar e os netos acabam ficando com os pais, ou por uma série de razões. Mas é fundamental essa relação, porque o avô é a única pessoa que pode dizer para o neto que os seus pais foram crianças um dia e que para chegarem no status em que chegaram, eles precisaram passar pelas mesmas restrições, a mesma estrada que o avô agora está impondo ou sugerindo ou propondo para o neto. E o avô é a única pessoa que conhece a história da família.
Então, aquilo que o avô diz, muitas vezes tem uma força muito grande. Agora, tem que saber ser avô, tem que saber ser amigo do neto. É verdade, é verdade. Bom, deu para perceber, né, do esforço que fizemos para tentar, como eu disse, colocar nesse espaço tanto conhecimento, tanta informação, tantas questões extremamente importantes. Mas não vai ser esta a única oportunidade que convidaremos a professora Carmen a fazer parte aqui desse espaço, ocupar esse espaço do Controle Geral Entrevista. Obrigado, professora. Obrigada aos telespectadores. O Controle Geral Entrevista tem o apoio cultural do Sistema Integrado Municipal SIM, trabalhando sempre pela modernidade, pela qualidade, pela eficiência do transporte público. Obrigado mais uma vez à professora Carmen Andrade, doutora em envelhecimento humano, e obrigado a você que nos assistiu em mais esse programa. Controle Geral Entrevista. Apoio Cultural. SIM. Sistema Integrado Municipal. Trabalhando sempre pela modernidade, qualidade e eficiência do transporte público. Móveis decorativos.